a gente, como mãe, que às vezes sente as coisas que... Porque eu disse para ele, vem, me dá um beijo. E ele disse, não, porque lembra que eu estou na rua. Mas daquela vez, me senti estranha. Eu não sabia que era a última vez que eu ia vê-la. Mas eu me arrependo muito de não ter descido do carro e ter dado aquele abraço, aquele beijo que eu queria. E que a minha filha, por não querer trabalhar com eles a haviam assassinado. 5 pessoas a haviam estuprado, a haviam desmembrado. Quer dizer, me descreveram exatamente o que tinham feito com a minha filha. Ela me disse quem tinha sido e me disseram que estava no Ajusco e eu me apeguei a isso. A verdade é que eu me apeguei a procurar nesse lugar sem saber que o que eu ia encontrar, na verdade, era a minha filha. Encontramos, infelizmente, já restos ósseos. Apenas o crânio, 2 vértebras, e até hoje continuo procurando o restante desses ossos. Como eu digo para as autoridades, eu não pari, um crânio e 2 vértebras, dei à luz uma filha completa e quero tê-la assim. Não é possível que uma mãe, com suas pesquisas, esteja encontrando seus próprios filhos. É desumano para um pai, uma mãe, um familiar que está procurando um ente querido desaparecido. É desumano ir procurar entre o lixo, entre a terra, entre as águas sujas, porque você perde tudo. Já vamos? Você voltou para casa? Promessa cumprida? Promessa cumprida, meu amor. Promessa cumprida, cumprida, mamãe. Você voltou para casa, você voltou para casa. Eu te amo, nós te amamos, meu amor. As mães buscadoras são mulheres que, diante do desaparecimento de seus filhos, transformaram a imensa dor dessa tragédia em uma força de perseverança e coragem capaz de impulsioná-las a conseguir quase qualquer coisa. Um exemplo disso é a senhora Jaqueline Palmeiros, que neste vídeo relata o desaparecimento da filha. Montserrat Uribe Palmeiros, relatando como tem sido sua incansável busca para encontrá-la, assim como sua luta para obter justiça contra aqueles que a tiraram de seu lado. Meu nome é Jaqueline Palmeiros, sou mãe de Yael Montserrat Uribe Palmeiros, que desapareceu na cidade do México, entre as prefeituras de Iztacalco e Iztapalapa, aos 21 anos de idade. Bem, infelizmente, após o desaparecimento da minha filha, minha vida mudou completamente. Minha filha era a mais velha dos meus 4 filhos. Minha única filha mulher. E ela foi uma menina que eu tive quando ainda era muito jovem. E então, além de ser minha filha, elas se tornam cúmplices, amigas. E em tudo, né? Quer dizer, minha filha, por ser mulher, ela também era minha companheira e... Quando ela foi levada, deixou 2 filhos, um de 1 ano e meio e outro de 4 anos de idade. Montse sempre foi muito amada por toda a família, porque foi a primeira neta, foi a primeira bisneta, foi a primeira filha. Todos os tios, primos, avós, bisavós adoravam ela. Montse nasce antes dos 9 meses. E então ela sempre foi muito pequenininha desde o nascimento. E ela sempre ficou pequenininha, né, baixinha, e todos nós a chamávamos de pequenina. E depois começaram a chamá-la de Core, porque, bom, nós tendemos a ter os olhos puxados, ela, os irmãos dela, e sempre nos chamaram de chineses coreanos, né? E então o círculo de amizades ou conhecidos dela a conheciam como Core, e em casa a gente a chamava de Montse Pequenina. E ela sempre foi uma menina muito doce, muito amigável. Para ela, todos eram amigos, nunca desconfiava de ninguém. Era uma menina que não acreditava na maldade das pessoas, né? Eu não achava que as pessoas podiam ser tão desumanizadas. Seus sonhos sempre foram ser artista, ou sim, atriz, cantora. Na verdade, quando eu era pequena, ela teve uma banda de rock.
Eu me lembro que a música favorita dela, que ela cantava muito bem, mas ela sabia pronunciar o inglês muito bem, era Zombie, do Cranberries. Aos 11 anos foi a primeira vez que ela interpretou, né? Ela sempre participava muito de todos os festivais escolares dela, nesse âmbito assim artístico, né? Ela gostava de dançar, gostava de cantar, gostava sempre de inovar, sempre foi uma menina líder e de excelência na escola. Lembro bem que eu dizia para ela: por que você não estuda, né? Quer dizer, quando já estavam chegando as provas dela, eu dizia: por que você não estuda, né? E ela me dizia: não, não preciso estudar porque eu já prestei atenção na aula. E, e isso me fazia rir muito e me surpreendia porque ela sempre tirava 10, né? Sempre foi uma menina de 9 e 10. Hoje, meu filho mais velho dela possui todas as capacidades que a mãe tinha. Eu olho para ele e ele é uma cópia da mãe dele, né? Muito inteligente, muito educado. Minha filha sempre foi assim. Ela desaparece em tempos de pandemia. Minha filha tinha 21 anos quando desapareceu e a verdade é que foi algo terrível o momento, porque desaparecer em pandemia acho que dá muitos pretextos para as autoridades, né? Naquele momento, todas as autoridades responsáveis por resolver algum tipo de crime de grande impacto tinham o pretexto perfeito para a inoperância, né? E no caso da minha filha foi assim, quando a Monse desapareceu numa sexta-feira, eu me lembro que foi numa sexta-feira, nesse dia ela vai para o trabalho, e ela volta do trabalho porque chegou atrasada e ela fala comigo, né? Ela fala comigo. Ela me disse que tinham mandado ela de volta do trabalho, que ela ia ficar em casa. Ela tinha alugado um apartamento pequeno, né? Junto com outro colega de quarto, porque, bem, nós estávamos isolados. Então, ela também tinha algo que era muito engraçado. Eu lembro que ela brincava comigo por tudo e me dizia: mamãe, é que você já está velhinha. Não quero te contagiar. Você é tudo o que eu tenho e se você morrer, o que eu vou fazer sem você, não é? E a Monse saía todos os dias para trabalhar porque, bem, um call center não era como outras empresas que não eram de artigos de primeira necessidade e que foram fechando. Então, ela continuava com seus hábitos normais. Ela se isolava da família, até mesmo dos filhos. E eu me lembro que ia pegar as roupas dela embalada, né? E depois a gente já levava para ela embalada. Mas ela não deixava nem a gente dar um abraço ou um beijo, né? E ainda me lembro da última vez que a vi, que como mãe a gente sente as coisas, porque eu disse para ele: vem, me dá um beijo, e ele disse não, porque lembra que eu estou na rua. Mas dessa vez me senti estranha, não sabia que era a última vez que eu ia vê-la de novo. Mas eu me arrependo muito de não ter descido do carro e ter dado aquele abraço ou aquele beijo que eu queria. Nesse dia ela voltou do trabalho e uma amiga manda uma mensagem para ela no WhatsApp e diz para ela ir junto. Bom, amiga, né? Ou conhecida, e diz para ela ir junto, ver um veículo que iam vender, porque ela ia ver por causa de um trabalho ou algo assim. E minha filha disse: não tenho nada para fazer. Combina de se encontrar com ela por volta de pouco depois da 1 da tarde, perto da sua casa, né? Da casa das duas, porque quer dizer, ela também morava na região, estávamos todas muito perto, relativamente. Essa moça avisa que o marido vai buscá-la em um carro, e de fato foi assim mesmo. Monte se desaparece na sexta-feira, por volta das 2h30 foi a última conversa que tive com ela, porque
Meu pai estava doente de Covid e 2 tias tinham falecido. E então eu comentei que estava muito forte o vírus naquele momento. E eu sei que minha filha não se sentia ameaçada naquele momento. Quer dizer, as pessoas com quem ela estava, eu conhecia minha filha perfeitamente, porque ela ainda estava mandando mensagens comigo no WhatsApp. Se ela tivesse sentido algum tipo de ameaça, ela teria me contado. Minha filha ia sair para Querétaro naquela sexta-feira à noite. E bom, às 2h30, que foi a última conversa que eu tive com ela, então ela não me disse nada. Ela não falou, bem, para onde ela ia ou o que fazia. Sei que naquela hora ela ainda estava viva e bem. Naquela sexta-feira, mais tarde, eu ligo para ela para ver se ela realmente já tinha saído para Querétaro e ela já não me atende. O que eu intuía era que ela estava na estrada, porque ela tinha me dito que ia viajar à noite. Pensei, bom, talvez amanhã me liguem, né? Montse sempre se comunicava comigo. Montse nunca desligava o celular, a não ser que estivesse sem sinal ou que talvez tivesse esquecido o carregador. Mas ela sempre buscava manter contato. No sábado ela não me respondeu. E é quando eu começo a me preocupar, né? Eu disse, o que está acontecendo? Por que ela não me responde? As pessoas mais próximas da filha começaram a dar pistas que só geravam mais perguntas do que respostas sobre o paradeiro de Montse. Desesperada, a senhora Jaqueline procurou as autoridades competentes para pedir ajuda, mas para sua surpresa, infelizmente, não recebeu ajuda de ninguém. Ela se deparou com uma revitimização que não só afetava a Montse, mas também a ela, por parte de oficiais totalmente sem empatia. As poucas provas que ela ia reunindo e que poderiam ajudar a encontrar sua filha eram ignoradas ou extraviadas por essas mesmas autoridades. A senhora enfrentou o que muitas mães passam ao buscar seus filhos, um sistema que as abandona quando mais precisam. Nesse dia, uma das minhas amigas, eu tinha 2 telefones porque tinha acabado de adquirir uma nova linha telefônica. Mas esse número ninguém sabia, era novo. E uma amiga dela, chamada Viridiana, me manda uma mensagem para esse número que ninguém tinha. Ou seja, minha filha sabia que eu tinha esses 2 números, mas até hoje eu continuo dizendo, insistindo, porque ela tinha um número que ninguém conhecia. Ela me manda mensagem nesse número e pergunta, senhora, o que a senhora sabe sobre sua filha? E eu digo, ela ia para Querétaro, ontem a trouxeram de volta porque não é... Ela chegou tarde e não deixaram entrar. Ela me disse, é que fomos procurá-la, porque na bolsa dela tinha umas chaves de uma caminhonete e não a encontramos. Achei estranho e pensei em fazer um boletim de ocorrência por desaparecimento. Quando ela mencionou a palavra desaparecimento, achei muito estranho. Pensei, mas por quê? Ela me diz, ela está falando de um desaparecimento, minha filha não teria motivo para desaparecer. Começou a ficar alerta. Começamos a procurá-la, procuramos por ela durante todo aquele sábado, lembro bem, até o domingo. E aí no domingo foi quando realmente nos assustamos. E de fato fomos à promotoria especializada na investigação de desaparecimentos, a FIPED, para registrar uma denúncia de desaparecimento. Bem, a primeira coisa eu enfrentei, estando nessa situação com a maior revitimização que já vivi em meus 43 anos. Eu não conhecia essa palavra, para ser honesta com você. Eu pensava, revitimização, no que é isso, não é? Agora eu compreendo e entendo totalmente, né? Me violentaram, a minha filha. Ela também foi revitimizada, criminalizaram por causa das tatuagens, perguntando por que ela tem tantas tatuagens. Sua filha esteve na cadeia? Quer dizer, por que ela foi mãe tão jovem? Quer dizer, perguntas. Me faziam perguntas e observações que não tinham nada a ver com o fato de ela estar desaparecida. Eles pegaram meu celular, revistaram
como se quisessem me culpar pelo desaparecimento da minha filha, né? Me deixaram quase 10 horas esperando e eu, naquele momento, estava com meu bebê no colo. Meu bebê tinha 1 ano e meio. E então é o pior estar em uma delegacia com a angústia de que sua filha ou seu filho não aparecem. E ainda ter que lidar com as autoridades omissas. Negligentes, inoperantes, que revitimizam, que te culpam, que criminalizam você, seu familiar e você mesma. É a coisa mais terrível do mundo. Minha família nunca tinha passado por uma situação assim. Na verdade, eu nunca tinha pisado em um ministério público. E é isso. Desde que Monse desapareceu e desde que comecei a ver como as coisas iam ser com as autoridades, eu intuí que o caminho seria difícil. Como vai passando, me entrevistam e conforme os dias vão passando, vão surgindo coisas e mais coisas e coisas. Testemunhas, as últimas pessoas que estiveram com ela, as últimas pessoas que falaram com ela. E uma das últimas pessoas que falaram, que estiveram com ela naquele momento, que recebe ela esse WhatsApp e essa ligação da suposta amiga chamada Adriana. Rodrigo é uma pessoa que estava cortejando minha filha e é ele quem nos diz onde iam buscá-la, quem ia buscá-la, né? E como estava vestida a pessoa que ia buscá-la, não é? Esse garoto, então ele devia ter um ouvido biônico para ter escutado. Se você está falando ao telefone, tantos detalhes, né? Acho que no final, no desaparecimento da minha filha, muitas pessoas estiveram envolvidas. Mas, bem, estamos vivendo em um país tão negligente, né, onde é difícil vinculá-las. De fato, quando eu vou ver as câmeras do C5, eu percebo que a pessoa que leva minha filha no carro, que leva minha filha ali no lugar que ele me disse que tinham marcado com minha filha e com Laura, estava correto. Eu vejo as câmeras. Tem uma pessoa do gênero masculino que leva minha filha. Infelizmente, as câmeras do C5 no México só servem para os funcionários, para o governo, para o que quiserem, mas para um cidadão comum como nós, bem, são obsoletas. Mas perfeitamente deu para distinguir, sim, quando esse sujeito masculino coloca metade do corpo para fora. Ele tinha o braço todo tatuado e o cara, não tinha cabelo, né? Dava até para ver a roupa que ele estava usando, porque ele colocava o corpo e o rosto sem a cabeça para fora, como se quisesse ver se alguém estava seguindo ele. E eu nunca vou esquecer aquele cara. Foi a primeira vez que vi a pessoa que tinha levado minha filha, porque eu vi minha filha entrando naquele veículo. Infelizmente, esses vídeos, junto com outro, quando minha filha faz o trajeto nessas ruas, ela passa por uma editora, né, de livros, várias casas particulares com câmeras. Foram obtidos 3 vídeos desse trajeto. E, obviamente, a prova concreta de quem tinha levado minha filha e o veículo que tinha levado minha filha era uma das câmeras do C5. Infelizmente, a promotoria as perdeu. Tem algumas testemunhas que me contatam pelo Messenger e me dizem que minha filha tinha sido vítima de uma rede de tráfico de pessoas e que minha filha, por não querer trabalhar com eles, tinham assassinado ela, tinham estuprado ela, 5 pessoas. Tinham desmembrado ela. Eles escreveram exatamente o que fizeram com minha filha. Ela me disse quem tinha sido e me disseram que estava no Ajusco. Obviamente, eu não podia confirmar essa versão porque não havia nenhuma investigação. No momento, muita gente me escreveu pelo Messenger, zombando. Me
mil coisas. Me diziam, teve quem me disse que minha filha tinha sido levada para a Venezuela. Disseram que a levaram para os Estados Unidos. Milhares de coisas. Quando temos um familiar desaparecido, chegam mensagens pelo Messenger, se não tem nosso telefone, né? E infelizmente tentaram me extorquir. Bom, na verdade me extorquiram, né? Quer dizer, a gente, na necessidade de saber onde está o nosso familiar, deposita 2.000, 3.000. Quer dizer, eu não sabia porque não tinha. Ninguém te prepara para um desaparecimento, né? Você recorre a tudo, recorre a xamãs, a supostos videntes. Me diziam, fale com tal pessoa, ela vai te contar onde está e o que houve. Mas isso faz parte do desespero e do choque que sentimos. E é um calvário terrível. Quando me disseram isso, bom, obviamente foi brutal para mim, mas as autoridades me diziam que eu não podia acreditar em algo que uma pessoa anônima tinha me mandado pelo Messenger, o que fazia sentido, né? Talvez fosse alguém querendo me incomodar, talvez não queriam que eu procurasse minha filha se ela realmente estivesse sendo vítima de tráfico, porque muitas coisas passam pela sua cabeça. Naquele momento não tínhamos nenhum indício de que isso fosse realmente verdade. Mas depois de muito tempo de tentar buscar, uma resposta, os meses passam e eu continuava igual. As autoridades nunca saíram para procurar minha filha. Os policiais de investigação, literalmente, me disseram, aqui estão os CDs das câmeras, a senhora vá e procure. E eu dizia, mas esse não é seu trabalho? Sim, mas veja, seu caso não é único. Sua filha pode esperar esses 8 dias ou um tempo. Ela foi para Acapulco, talvez com um rapaz, depois volta com outro neto. Quer dizer, zombavam de mim, ela dizia, quer dizer, pois a verdade é que a gente fica meio boba, porque era assim que acontecia comigo, né? Um país só, eu ficava meio boba, quer dizer, pensava comigo mesma, tomara que fosse assim, tomara que minha filha tivesse ido curtir em Acapulco e voltasse. E não passa disso, tipo, de eu dar uma bronca nela, né? Mas não, eu conheço e a Monse nunca teria ido embora assim, sem avisar, nunca. A mulher é muito revitimizada quando desaparece, porque sempre associam que ela foi embora com o namorado ou que está curtindo em festa. E com os homens também, infelizmente agora, com os homens também, né? Os meses começaram a passar. A investigação não é de bem, realmente não estava indo a lugar nenhum. E o que eu fiz foi recuperar o chip do celular que minha filha usava. Com isso eu consegui acessar no Facebook dela. Quer dizer, temos que investigar tudo o que pode para conseguir respostas. E sim, de fato, o chip me levou a ter esse acesso às redes sociais da minha filha. Esse chip entrego para a polícia de investigação e eles também o perdem. Quando, né, finalmente, bem sim, eu consegui uma entrevista pessoal com essas pessoas, umas pessoas que me escreveram pelo Messenger para me dar mais informações. Eles também perdem essa parte da pasta de investigação. Me deixaram sem nada. Eu sinto que houve conluio e corrupção, definitivamente até hoje. Porque quando finalmente, por causa da telefonia, né, vinculam 2 pessoas ao processo, a mulher que chamou minha filha e o marido dela. Depois de quase 2 anos, conseguem vinculá-los ao processo pelo crime de desaparecimento cometido por particulares agravado. Durante o julgamento, minha filha e eu fomos novamente revitimizadas pela juíza Belém Bolanhos Martínez, e responsável por conduzir o julgamento. No fim, eles são absolvidos. E, bem, e tudo isso
Bem, tudo isso recai no fato de que não conseguimos justiça no Paramonse, nenhuma verdade, né? Jaqueline sabia que não podia ficar de braços cruzados diante da omissão da promotoria, então decidiu começar por conta própria a busca por sua filha. Essa luta a levou a vários estados do país e a lugares muito perigosos, mas também a aproximou de outras mulheres que compartilhavam a mesma dor. Unidas, elas formaram então o coletivo Uma Luz no Caminho, que atualmente é o grupo que mais localizou pessoas desaparecidas na região do Ajusco, um lugar onde anteriormente haviam dito que sua filha tinha sido vista pela última vez. Mas depois de todo esse tempo, durante todos esses 4 anos em que tudo isso aconteceu, eu tive que procurá-la, né? Quando vi que as autoridades não me davam atenção, né? Porque eu nunca tive uma única busca ou por parte da comissão ou da promotoria, porque tivessem algum indício. Tive que impulsionar as buscas generalizadas no Ajusco, não é? Quando essas pessoas me disseram que tinham ido jogá-la lá, isso ficou comigo, sabe? Eu não sabia se era verdade, não sabia se era mentira, mas eu prometi para você, se você estiver no Ajusco, eu vou te encontrar. Eu juro que vou te encontrar. Procurei pela Monse, com esperança de vida, em mais de 23 estados, tipo 26 ou 27 estados. Fui desde Chiapas até Tijuana, Chihuahua, a Sonora. Eu tinha que encontrar minha filha, porque essa era a única missão para mim naquele momento, encontrá-la com vida ou não. Fui para Tlaxcala, Hidalgo, Veracruz e Guerreiro. Eu entrava em bares de quinta categoria, eu entrava em cachimbas, aquelas que ficam nos hotéis, nas estradas, ou seja, eu entrava em todos os lugares. Perdi meu trabalho, perdi amigos, perdi tudo por procurar minha filha em janeiro de 2021, quando percebo que somente as mães que estavam procurando, assim como eu, eram quem me apoiavam. Decido fundar o coletivo Uma Luz no Caminho, que atualmente acolhe mais de 60 pessoas da Cidade do México, e que tivemos localizações durante todos esses anos em que o coletivo existe, com e sem vida. Somos o coletivo que mais pessoas sem vida localizou, infelizmente, no Ajusco. E sim, impulsionamos essas buscas massivas, generalizadas, porque buscamos por todos, né? Quando começo a conhecer mais mães, né? E o caso da Monte começa a vir à tona, muitas mães do Ajusco se aproximam de mim justamente e me dizem: é que minha filha, meu filho, também desapareceu no Ajusco. E se abre uma caixa de Pandora, né? Porque na Cidade do México não se falava de desaparecimentos. Na Cidade do México não havia desaparecidos, mas eles existiam. Eu acho que uma das coisas que a pandemia nos deixou foram as redes sociais. Porque hoje todo mundo fala de crise de desaparecidos e não é verdade. Sempre houve desaparecidos. Temos precedentes muito marcantes, né? Desde a Guerra Suja. Isso de 68, Ayotzinapa, tivemos buscas, mas assim, onde tivemos desaparecimentos em massa, que são um precedente, mas não eram visíveis, porque naquela época não havia tantas redes sociais. Hoje existem as redes sociais e isso as torna mais visíveis. Então, o problema sempre existiu. E desaparecidos na Cidade do México? A pessoa desaparecida que temos com o registro mais antigo é de 18 anos atrás e há muitos mais, né? Quando iniciamos todas essas buscas no Ajusco? Na primeira, encontramos a Margarida, uma garota de 17 anos que estava desaparecida há 1 ano e 8 meses, mas as autoridades nunca a procuraram. Nós fomos localizar em um lugar,
não muito alto, ou seja, não dentro das áreas mais altas, debaixo de camadas de serragem. Ou seja, o crime organizado no Ajusco tem uma forma muito particular de esconder os corpos das pessoas, né? Que estão lá em cima. Com o tempo, passamos a analisar o contexto no Ajusco por conta própria. E antes que a Montse desaparecesse, já havia mais mulheres e homens desaparecidos, né? A prova disso é que eu já estava há 8 meses procurando a Montse e encontraram uma garota que estava desaparecida há 1 ano e 8 meses. Ali, exatamente. Essas buscas vão se repetindo. E durante a 4ª Brigada Regional, em novembro, justamente neste dia 25, vai fazer 1 ano, localizamos um crânio, 2 vértebras, junto com a comissão de busca, que nesse tempo já estava trabalhando agora sim conosco. E nós, como famílias buscadoras, fazemos os polígonos das buscas. Tem um polígono muito peculiar, que se chama Mirante Ilhano de Vidro, onde nunca tinham bem entrado, porque é um barranco de aproximadamente 40 a 50 metros, que estava cheio de lixo, que era de difícil acesso. E ali, justamente, foi onde eu disse que queria procurar ali. É um lugar onde já houve localizações e é um lugar que facilita, porque tem um acostamento onde os veículos podem estacionar com facilidade. Não tem sinal. Lá em cima, o ambiente totalmente escuro, facilita qualquer situação. E justamente nesse lugar foi onde encontramos a Montse. Montse ficou 4 anos e meio no meio do lixo. Minha filha não gostava de usar tênis. Ela gostava de usar tênis porque dizia que se alguém quisesse machucá-la, como ela iria correr? E minha filha não conseguiu correr. Depois que encontramos aquele esqueleto naquele lugar, sendo honesta com você, eu pensei que era de alguns filhos das minhas colegas. Jamais imaginei que fosse da Montse. Jamais. De mim, eles repetem meus exames genéticos, ou seja, fazem um perfil genético nosso para mim e para um dos meus netos, e isso me pareceu muito estranho. Aliás, em janeiro, finalmente confirmaram que eram os restos da minha filha. E quando me entregam esses restos, eu decido fazer um espaço de memória na rotatória das mulheres que lutam. A rotatória das mulheres que lutam é habitada por vítimas de diferentes crimes, né? De mulheres vítimas de diferentes crimes. Habitam buscadoras, vítimas de feminicídio, violência sexual, violência vicária, com ácido, enfim. Presas políticas, jornalistas. E eu decidi, prestar uma homenagem, porque muitas pessoas procuraram pela Montse. Montse, ouça, sua mãe está na luta. Ouça, Montse, ouça, sua mãe está na luta. Montse, ouça, sua mãe está na luta. Ouça, Montse, ouça, sua mãe está na luta. Montse, ouça, sua mãe está na luta. Para ela, Montse, hoje ela é muito amada, tem sua família de sangue e outra que a acolheu. E então outros coletivos se uniram a essa dor e outros coletivos se juntaram às buscas pela Montse, não? Inclusive pessoas solidárias que não tinham desaparecidos ou desaparecidas. Também jornalistas, pessoas da sociedade civil. E foi um ato de memória. Eu acho que nada disso é bonito, não diria que foi bonito, mas acho que foi cheio de sentimentos, de emoções e que prestamos a homenagem que ele merecia a Montse.
nessa ação, ela teve participações artísticas, e a verdade é que foi muito emocionante. Sempre vou ser muito grata a todas as pessoas que se uniram ao ato de memória pela minha filha. Sim, lutamos muito e sempre gritamos palavras de ordem, mas além de qualquer ato de memória, acho que continuamos dignificando ela, buscando muitas pessoas, né? Ela veio abrir uma oportunidade na Cidade do México para muitas pessoas e em outros estados também, porque pudemos participar de buscas em outros estados, mas tivemos muita atuação como coletivo Uma Luz no Caminho aqui na Cidade do México e seguimos caminhando em memória da Montse. Já vamos, você voltou para casa. Promessa cumprida, meu amor, promessa cumprida, você voltou para casa, casa, eu te amo, nós te amamos, meu amor. Sempre disse, com a ajuda de todos, meu coração a encontrou, porque se eu não tivesse escolhido aquele lugar para procurar, definitivamente ninguém teria ido procurar lá e não a teríamos encontrado. Na verdade, várias vezes já tínhamos pedido aquele ponto e não tinham querido nos dar. Não quer dizer porque temos que caminhar com segurança, com a comissão, com as autoridades, que supostamente são competentes para fazer a busca de pessoas desaparecidas. Mas definitivamente naquele ano, né, no ano passado, dissemos não, é que vamos entrar com ou sem vocês, vamos procurar ali tinha que ter alguma coisa. E eu insisti, a verdade é que insisti em procurar nesse lugar, sem saber que o que eu ia encontrar, na verdade, era minha filha. Encontramos, infelizmente, já restos ósseos. Somente o crânio, 2 vértebras, e até hoje continuo procurando esses outros restos. Eu sei que minha filha está me esperando em algum lugar. Ela ainda me espera, como digo às autoridades. Eu não pari, só um crânio e 2 vértebras. Pari uma filha inteira e quero minha filha inteira. Não é possível que uma mãe com suas investigações esteja vendo seus próprios filhos. É desumano para um pai, uma mãe, um familiar que te está procurando por um ente desaparecido. É desumano ter que procurar no lixo, entre a terra, entre as águas sujas, porque você perde tudo e deixa seus outros filhos e vira uma mãe ausente. Você perde seu trabalho. Muitas de nós perdemos tudo, casas, carros, todo o seu patrimônio. Você perde. É o crime, eu acho, mais terrível que pode existir. É um crime contra a humanidade. Quando matam seu filho, bem, não é que seja bom, mas se você o encontra logo pode dar um enterro digno, e aí você diz, não foi o melhor. Mas eu tenho meu filho. Se ele morre em um acidente, bem, você tem seu filho. Se ele morre por uma doença, mas eles te entregam seu filho. Mas como assim? Como é o luto por um filho desaparecido? O que você faz? Para onde vai? Onde procura? Não te resta outra opção a não ser pegar um mapa e procurar. Na terra, no meio do lixo, entre animais em decomposição, no meio da lama, entre as águas sujas. E também procurar em vida, em presídios, em abrigos, na rua, em hospitais psiquiátricos, nos presídios inclusive. Quer dizer, já não é minha vida, você sobrevive para procurar uma filha ou um filho, como eu fiz. Apesar de ter recebido restos de sua filha encontrados no Ajusco, a senhora Jaqueline nos conta que não vai descansar até recuperá-la por completo.
mesmo diante das negligências das autoridades e das doenças que enfrentou. Desde então, ela acredita que o propósito da filha é iluminar e ajudar pessoas em situações semelhantes a voltarem para suas famílias. Isso por meio das ações de seu coletivo nas diversas buscas em que participou em todos esses eventos, os mais recentes. Hoje o meu luto mudou. Sim, porque hoje eu tenho a certeza de que minha filha não está sofrendo, mas naquele momento ela sofreu, claro que sofreu. Minha filha levou um tiro na cabeça e eu sei que fizeram minha filha sofrer. E é isso que ainda me mantém de pé hoje, porque eu quero justiça. Minha filha media menos de 1,50 m. Ela sempre foi muito pequenininha. Eu sei que tenho total certeza de que minha filha ali não fazia mal a ninguém. Mas quem poderia ter feito tanto mal a ela? Por que fizeram isso com ela? E matá-la de uma maneira, assim, tão covarde? Obviamente, é algo com o qual uma mãe, bem, sobrevive. Eu te digo, né? E o tempo todo minha cabeça fica girando porque eu penso, quanto tempo minha filha deve ter sofrido? O que fizeram com ela antes de assassiná-la? De repente sentimos que estamos enlouquecendo. Sente que não aguenta mais. Principalmente, né, quando você enfrenta a outra luta, que é a luta contra as instituições. Porque eu continuo lutando, eu continuo entrando com recursos, apelações, aos recursos. E ver que parece que quem está encarregado de fazer valer nossos direitos está mais a favor dos criminosos, né? Se há tantas pessoas livres que desaparecem, que são assassinadas, isso vai ser repetitivo o tempo todo. E tudo isso, quem mais sai prejudicado são os filhos deles. Monse deixou 2 filhos. No momento do seu desaparecimento, eles tinham 1 ano e meio e 4 anos de idade. E então eles continuam lá, mas agora continuam sem a mãe, né? E assim como o caso da Monse, há muitos mais. Porque o governo nunca olhou para as vítimas indiretas. Falando das pequenas infâncias, eles souberam, é o filho mais velho deles. Desde o primeiro momento, não quisemos mentir para eles, porque, tínhamos esperança de que a Monse voltasse para casa com vida. E também pensamos, o outro lado, né, que pudéssemos encontrá-la sem vida. Então, as crianças tinham que saber a verdade. Imagina se eu a tivesse encontrado com vida, se eu tivesse dito para eles, sua mãe morreu, e de repente Monse tivesse aparecido, né? Acho que sim, são coisas muito delicadas que mesmo sendo pequenos, agora justamente por causa de toda essa informação tão aberta, as crianças já sabem tudo e têm grande intuição. Mas ainda assim continuam amando a mãe deles. Eles me chamam de vovó. Nós queremos justiça para a minha mãe. Eu espero que a vida me alcance para ter a justiça que minha filha merece. Eu acho que nem 100 anos para eles. Não existe um justiciômetro para dizer isso. Para mim, isso é justiça, porque não era justo. Porque não é justo que uma pessoa saia de casa e não volte. Porque não foi justo que apagassem os sonhos dela, que deixassem meus filhos, meus netos, sem a mãe deles, que me deixassem sem minha filha, que apagassem a vida dela. Não foi justo. E nem mesmo 1000 anos seriam suficientes. Com 1000 anos, eles não conseguiriam pagar a dor tão imensa que estamos vivendo hoje.
todo o dano que fizeram à minha família. E não estamos falando do material, estamos falando de toda a dor emocional, psicológica, mental que deixam quando desapareceram com a Monse, desapareceram com toda a minha família. Porque hoje não saímos na rua sem nos sentirmos inseguros, não? Porque todo o ativismo e ter o coletivo me trouxe ameaças, né? Já atiraram na minha casa. Por não me calar, por lutar, porque agora não luto só pela Monse, agora também luto por muita gente. É terrível. Que depois de você já conhecer os processos, você fica em casa sem aproveitar essa oportunidade de ajudar mais famílias. Pelo menos a justiça não está em suas mãos. Mas o que está nas minhas mãos é mostrar o caminho, dizer o que vai acontecer, né? E dizer que não devemos nos calar, porque hoje, com o que temos falando dos avanços, que são poucos relativamente, mas os avanços que tivemos em relação à busca de pessoas desaparecidas, se eu tivesse tido isso no momento em que minha filha desapareceu, talvez eu a tivesse encontrado com vida. Eu não tive essa oportunidade. Ninguém, me disse por onde caminhar. E eu acho que com as más autoridades e com o desconhecimento do assunto se perdeu muito tempo valioso. Lembro que inclusive quando eu ia pegar boletins, eles tiravam de mim, arrancavam de mim. E aí a gente tem que ficar tirando cópias, gastando gasolina, transporte. Comer onde der, virar à noite, porque você mal come, não dorme e tem que correr atrás sozinha. Por que as autoridades não agem? Eu não vou parar até que eu esteja segura. Que eu procurei no último cantinho, onde acho que é provável que possam estar os outros restos da minha filha. Até que eu tenha acesso à verdade e justiça. Minha filha não merece estar em um lugar que não seja sagrado, que não seja a sua casa. Porque, hoje eu posso te dizer que Monse voltou, que Monse já sabemos onde está. Por isso, muda um pouco o seu luto, mas não está completa. E, na verdade, tem sido muito desgastante. Eu, sim, fiquei fisicamente doente, emocionalmente, psicologicamente, claro. Isso não é algo que ninguém gostaria de passar. Acho que isso definitivamente não é algo que você deseja a ninguém, por pior que a pessoa seja para você. Mas eu sei que Monse também, ela tinha uma missão. Hoje vejo assim porque sou uma pessoa muito próxima de Deus. E alguém em algum momento me disse: você já se perguntou para quê? Isso aconteceu. Você não se pergunta por quê. Pergunte-se para quê. E posso dizer a vocês que Monse trouxe muitas pessoas de volta. Com e sem vida. Monse iluminou o caminho de muitas pessoas, me deu esperança. Sou apenas um instrumento que Monse usa para poder dar oportunidade a outras famílias de que não voltem a passar pelo que nós passamos. O coletivo, mesmo que eu decidisse me afastar, tem que continuar. Eu gostaria de dizer um dia que não há mais desaparecidos, mas, não é assim. E, infelizmente, há muitas companheiras que não tiveram a mesma, não sei se sorte, ou sorte ou um azar, talvez, de encontrar seus filhos, né? E que seguem buscando.
e que mesmo que eu decidisse em algum momento me afastar, o coletivo precisa saber por que continuar, porque já tem as ferramentas para poder ajudar outras pessoas. Nossas ferramentas são e nossas armas não têm nada a ver com instrumentos que possam machucar as pessoas. Na verdade, é poder encaminhar as pessoas para que tenham esse acesso à memória, à verdade e à justiça, que é pelo que nós lutamos agora. Eu acredito que eles, os responsáveis pelo desaparecimento da minha filha, quem a levou atualmente, estão foragidos da justiça. Eu acho que se uma pessoa não é responsável por algo, não teria por que estar foragida. Acho que qualquer pessoa normal pensaria assim e não apareceria. Porque me culpam por algo que não fiz? No entanto, essas pessoas o tempo todo estiveram escondidas, sim, escondidas e escondidos, não é? Por que não mostram a cara? Por que não se entregam e contam a verdade sobre o que aconteceu? Há respostas que ainda não tenho, o que realmente pediria a quem me assiste, caso saibam de algo mais, além do que possa existir na investigação do caso da minha filha, vão me contar. Eu sou como Jaque Palmeiros, com JKY, no Facebook. E no TikTok também estamos como a página do coletivo, como coletivo Uma Luz no Caminho. Podem nos enviar mensagens pelo Messenger com qualquer informação que ajude a identificar outros envolvidos no desaparecimento. Feminicídio da minha filha, pode ser anônimo. E também, se quiserem dar, também mostrar o rosto que podem mostrar, né? Como eu dizia, às vezes, como mexicanos, escondemos as coisas por medo, mas, às vezes, essas entrevistas e essas testemunhas são extremamente importantes para que os casos possam avançar, para que as pessoas possam ser vinculadas. Na Cidade do México, nós usamos algo chamado caixas de paz, que estão colocadas em todas as comunidades de fé e igrejas no sul da Cidade do México. Assim, vocês também podem anotar ali. Informação anônima de lugares onde estejam enterradas ou enterrados, pessoas que tenham, que estejam desaparecidas, qualquer tipo de informação, casas de segurança, ou alguma situação relacionada com algum caso de desaparecimento. Atualmente, elas têm habeas corpus. Ainda seguimos no processo jurídico, que é o que eu mencionava, não é? Uma luta, uma disputa institucional. Podem dizer, mas então você já encontrou o que mais busca ou o que vem depois? Bem, é isso que continua o acesso à verdade, à justiça, e agora, então você tem que lutar com juízes, com magistrados, porque parece que a culpa de tudo isso é nossa, né? Ou que os desaparecidos têm culpa de tudo isso. Se você chegou até aqui no vídeo, seria de grande ajuda se você se inscrevesse no canal e também seguisse a senhora Jaqueline nas redes sociais. Nas redes sociais do coletivo dela. Se quiser aparecer em um vídeo, me escreva no e-mail @ppmistério. No Facebook sou Pepe Mistério, no Instagram Pepe Mistério MX ou Pepe Mistério Documentários.